Ok, então vamos lá. Sumário 4.320, controle da execução orçamentária, controle interno, controle externo, interface entre os dois. Foi trazido por essa lei. Eu fico muito à vontade de falar sobre controle, porque fui auditor da CGU, né, da Controladoria Geral da União, hoje é Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, né, sob o comando lá do ministro Wagner, que foi um capitão do Exército. Eu fui do Exército também, fiquei 11 anos no Exército, trabalhei 1 ano e pouquinho lá na CGU, depois fui para o TCU, onde fiquei 5 anos também fazendo auditoria, então fiz os cursos tudo de auditoria, auditoria operacional, auditoria de legalidade, né, que a gente fala, né? Os novos manuais ali da auditoria operacional, que o pessoal foi para, a galera do TCU foi lá para a Inglaterra, então montou uns manuais novos lá para gente, fiz vários cursos, fiz auditoria pra caramba, coordenei a auditoria, né? Aí depois eu passei para a Câmara, aí eu fui para a Câmara, não fiz auditoria lá na Câmara, mas o meu mestrado eu faço o meu estudo na área de fiscalização do Poder Legislativo. Então, eu estou fazendo minha tese já na etapa final, justamente falando do que eu vivi nos últimos anos, que é essa parte de accountability, né? Fiscalizar o que aquele outro, o gestor, está fazendo com o recurso que é nosso, que é meu, que é seu, que é o recurso do cidadão, qual a destinação que ele dá, a justificação, o fundamento de fazer essa escolha ou aquela outra escolha. Então, o controle é muito legal. Você tem ali um parâmetro, você faz a auditoria, identifica ali naquele objeto, compara, né, com o critério, se aquilo está destoando ou não, dependendo do caso, aplica-se multa ou não se aplica. Se for uma auditoria operacional, em regra, ela só acaba ali numa orientação ao gestor. Então, lá em 64, na 4.320, né, lá em 64, ela já trazia, ela que inaugurou essa interface entre os dois controles, que a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Olha só. Então, lá está lá. Legalidade. Isso está no artigo 75, né? Legalidade. Controle da execução orçamentária. Ó. Legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita e a realização da despesa. Então veja que o controle ele é aplicado tanto do lado da receita quanto do lado da despesa. O nascimento ou extinção de direitos e obrigações. O controle ele é universal. Ele não quer deixar que nada escape. E aqui é um controle é um controle que vigorou até pouco tempo nos tribunais de contas, nas controladorias, e até a auditoria independente, né, é um controle fiscal, um controle muito legal, né, um controle de comparar o que foi feito se está de acordo com a lei, com pouca preocupação se aquilo resultou em algo, né, se surtiu efeito, se mudou a realidade, se o cidadão foi atendido ou não, se teve resultados práticos, né, efetivos, né. Isso aí é o controle de legalidade. Mas veja, ó, olha aqui comigo. E ainda nessa linha, a fidelidade funcional já busca mais do que a responsabilização. Aqui é identificar aquele gestor dentro daquela entidade, né, dentro da contabilidade pública, a gente vai falar entidade, né, dentro daquela entidade vai ter um agente responsável. E esse agente tem que ser fiel ao cumprimento da norma. Então é o controle da fidelidade funcional dos agentes da administração, responsável por bens e valores públicos. Mas olha só, o terceiro item desse artigo 75. Olha como ele é inovador. Volte aí um pouquinho no tempo. Pensa em 1964. O controle da execução orçamentária tem que verificar o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Ou seja, em termos financeiros, de grana, se aquilo foi feito de maneira correta, e o que ele fez, né? O que ele entregou. Olha só, isso a gente já está falando de coisa muito atual, de que a gente pede hoje, né, para todo órgão de controle tentar verificar também o que aquele órgão público queria e o que ele entregou para a sociedade, né? É isso aqui, cumprimento do programa de trabalho. Lá atrás, ó, 1964, já tinha essa preocupação. Então perceba bem essa diferença e a gente avança. Aqui é o resumo do que a gente acabou de falar, está lá no nosso livro digital. E aí no parágrafo lá desse artigo, se eu não me engano, 75, vai falar o seguinte, que o controle pode ser prévio, o controle pode ser concomitante e o controle pode ser subsequente. Está lá na 4.320. A própria palavra aí, o termo já traduz o que significa. Se aquele controle ele é mais preventivo, ele é prévio, se ele é durante o processo, né, concomitante, ou se ele é a posteriori, né, se ele é depois do fato consumado, né? Então, se
levando lá para o crime, chegou o corpo, né, um assassinato, vai ali a polícia verificar o quê? Vai ter o legista, vai ter que ver a cena do crime, já aconteceu, já consumou o fato, né? E o controle, praticamente, durante muito tempo, só se baseou nesse terceiro tipo. É o controle que chega depois, né? Então já gastou de uma forma equivocada, né? Já não tem mais como consertar, agora você tem como punir e pedir para fazer o ressarcimento, e geralmente o ressarcimento é muito difícil, né? O controle a posteriori é o típico controle de prestação de contas, né? Inclusive o TCU, quando eu estava lá, o TCU já estava com preocupação de diminuir um pouco os esforços do tribunal nessa área de prestação de contas, esforços mesmo, todos eles, de servidores, de auditores, de recursos, né, de todos os recursos de logística do tribunal de administração, que era muito focado na prestação de contas, para levar ele para outros tipos de controle, né, controles que são inclusive mais efetivos, né, você chegar antes do problema ter ocorrido, né, que é a prestação de contas. Então você faz uma prestação de contas intercalada, tem unidade jurisdicionada que não precisa prestar contas todo ano, pode ser de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, o TCU já estava fazendo isso, né? Uma alta, né? Hoje eu já tenho visto lá no site uma alta prestação de contas, né? Então, alguns critérios o próprio gestor vai conferir e vai enviar para o tribunal. E aí, naqueles casos selecionados, diante de um critério, o TCU vai lá, né, em loco, né, ter que verificar. Mas os demais casos, é melhor ficar à distância, né? E diante de toda uma gama de sistemas e mecanismos de controle, fazendo um controle proativo, como existia lá no tribunal, a verificação de editais. Não? Então, quando lança o edital, o TCU já fazia um levantamento no Diário Oficial da União, por alguns termos chaves, lá tinha um sisteminha, tipo um robô, né? E esses termos chaves já chamavam a atenção, ó, inexigibilidade com valor X, né? Ou dispensa de licitação com valor tal. Já chamava a atenção daquele bloco de editais que tinha que ser dado uma olhada neles, de alguma forma, né? Então esse é o controle prévio, né? Antes de ocorrer o fato. E aí esses exemplos vão destoar de livro para livro, né? Em 2006, na prova do TCU que eu fiz, caiu 2 redações, uma delas era para falar do controle, desse tipo de controle exercido pelo TCU. Então o concurso de 2006 para auditor do TCU ainda era ESAF, e eu fiz uma boa redação. Eu falei que o tribunal exercia os 3 tipos de controle, citei exemplo. Mas a minha redação não foi lida na época, porque faltou 2 questões ou uma, não lembro. Na prova objetiva, tinha que ter alcançado lá um mínimo de questão 60 e poucos lá. Para ter lido a redação, né? Para estar entre as redações lidas, né? Eu não consegui esse número de alternativas, então eu não fui chamado em 2006, eu fui passar em 2008. Eu fiz o concurso em 2007 também, não passei. Em 2008 eu passei no TCU, mas aí em 2007 eu passei na CGU antes. Então esse tipo de controle aqui é cobrado em prova, né? Então exemplo aí esse concurso do TCU, esse tipo de controle e essa parte aí da Lei 4.320 é importante. Vamos continuar. E aí, atualizado esses termos do controle interno, a gente vai lá. Então o controle interno é aquele controle dentro do próprio órgão, né? Eu não falei isso ainda, mas dentro da estrutura do próprio órgão, na estrutura daquele poder, vai ter o controle interno. Ele está na mesma estrutura do objeto do órgão ou objeto fiscalizado. E o controle externo está numa estrutura diferente daquele que se encontra o objeto fiscalizado. O controle interno está lá na Constituição, no artigo 74, outro recorrente em prova, que vai dizer lá, finalidade do controle interno. Então, o artigo 70 vai dizer que o controle interno vai falar do controle, o artigo 70 da Constituição vai falar do controle interno e do controle externo, né? Os dois são responsáveis pela fiscalização. E o controle externo titular é o Congresso Nacional, e o TCU é o órgão que auxilia o Congresso Nacional, mas tem competências constitucionais, o Tribunal de Contas. E o controle interno tem aqui a sua finalidade expressa na Constituição, né? Atualizou muito aqui, o controle interno cresceu muito, né? Ele se robusteceu, fortaleceu com a Constituição. E o controle interno no Poder Executivo Federal é quem? É a CGU, onde eu falei no início que eu trabalhei. A CGU tem várias frentes de trabalhos, como combate à corrupção, prevenção e itens aí interessantes que contribuem muito aí para a gestão da administração pública. Então vamos lá, avaliar o cumprimento das metas, está lá no 74, né? Avaliar o cumprimento das metas, comprovar a legalidade, avaliar, tá vendo aqui a legalidade lá da 4.320?
Mas não ficou só na legalidade. Está vendo que a Constituição já trouxe, ó, avaliar os resultados. Está vendo o avanço? Né? Aqui já deixou claro, né? Contra essas características, em relação a essas características. Exercer o controle também das operações de crédito, avais, direitos e haveres e apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Está lá no 74. Tem que haver essa conversa, né, entre os dois controles. E olha, na prática isso não é fácil. Eu cheguei a fazer auditoria, que eu cheguei lá na entidade do Sistema S, liguei, né, falei, ó, tô indo aí tal semana. O gestor veio e falou assim, não dá para você ir na outra semana não, porque eu falei, mas por quê? Não, porque a CGU está aqui. Então, às vezes, chegava da CGU e o TCU estarem fazendo a mesma fiscalização, né? Pedir os mesmos contratos. Uma coisa, então, sobrepondo aí trabalho, né? Então, não é fácil fazer essa administração aí dos órgãos de controle. E tem a própria auditoria do órgão, às vezes, que às vezes estava lá também, olhando o mesmo contrato. Todo mundo pedindo aquele contrato X que saiu na imprensa aquela semana, todo mundo queria ver. Então, para que isso? Não era melhor só a CGU olhar e aí o TCU ia olhar outra coisa, ou a gente revezar isso? Então essa interface entre os controles, ela, né, tem que ser bem administrada. Vamos avançar um pouquinho. Nesse artigo 74, tem 2 parágrafos que caem na prova demais. Eles caem assim, ó. Os responsáveis pelo controle interno, eles vão ter que, diante de uma irregularidade ou uma ilegalidade, eles vão ter que fazer o quê? Fala aí, quero ver se você sabe. Isso mesmo. Eles têm que fazer o quê? Dar ciência. Tem que ser dada a ciência. Vamos marcar aqui, ó. Tem que ser dada a ciência, né, diante de uma irregularidade ou ilegalidade. Tem que dar ciência a quem? Ao Tribunal de Contas. Está lá. Ó, dar ciência ao Tribunal de Contas. Mas e se esses responsáveis não cumprirem isso, não fizer? Se não fizer, a responsabilidade é solidária. E aí, na sua prova, no lugar de solidária, qual palavra que vem? Isso mesmo. Na prova, o examinador coloca subsidiária. Não é subsidiária. Você estuda lá em direito administrativo, né? Que a responsabilidade solidária é uma e a subsidiária é outra, né? A solidária é tipo assim, tamo junto, né? Tamo junto ali, ó, os 3 ali. Se acontecer alguma coisa, vai ser atingido, vai ser cobrado dos 3, o patrimônio dos 3. O subsidiário não é perfilhado assim, um do lado do outro, né? O subsidiário é um atrás do outro, né? Se der um problema, atinge primeiro o da frente, né? Se não conseguir, aí vai naquele que está atrás, no outro, aí é subsidiário. Um exemplo que me veio à cabeça agora, só para você não confundir, o solidário é todo mundo junto, vai atingir de todo mundo. E se, então, nesse caso aqui, a responsabilidade é solidária do responsável pelo controle interno. Mais um parágrafo lá, que pode estar na sua prova. O cidadão, partido político, a associação e o sindicato são partes legítimas para, na forma da lei, fazer o quê? Mesmo caso lá, ó, olha aqui atrás, ó. Irregularidade e legalidade. Na forma da lei, fazer o quê? Fala aí. Denunciar. Isso. Muito bom. O cidadão, então veja, partido político, associação, já vi banca trocando esses nomes, colocando outros nomes aí, perguntando. Na forma da lei, denunciar irregularidade e ilegalidade a quem? Ao TCU, para que ele faça a apuração. Ah, professor, aqui não tem responsabilidade solidária? Não tem. Veja aqui atrás, ó, vou voltar, hein? Opa, avancei. Ó, aqui tem responsabilidade solidária para esse integrante aqui do controle interno, ó. Se ele não dá ciência. Agora aqui, ó, não vem, tá vendo? Não tem a caixinha da responsabilidade solidária aqui, ó. Ah, o cidadão tomou conhecimento da irregularidade e não denunciou. Não tem aqui responsabilidade solidária. Eu já vi banca também cobrando isso. E aí lá na 4.320, lembra, a gente está na 4.320, mas fomos lá na Constituição e voltamos agora para a 4.320. Ela abre lá o capítulo controle externo e vai dizer o seguinte, ó, o controle externo vai verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego do recurso e do cumprimento do orçamento. E aí ele vai tratar da prestação de contas, que aqui, como a gente já disse, foi muito modificada pelas normas que vieram depois da lei, né? Mas eu queria destacar o seguinte, ó, probidade da administração.
Está lá na 4.320, isso aqui você tem que guardar isso de alguma forma. E a probidade ela foi citada depois, tem a lei de improbidade administrativa. Que mais? Lá na Constituição, são crimes de responsabilidade do presidente da República, não cumprimento do orçamento, e também que atente contra o quê? Contra a probidade da administração. É crime de responsabilidade, então, está lá na Constituição Federal. E esse artigo também do controle externo, você tem que estar aí, ó, na ponta da língua. Essa prestação de contas, ela foi totalmente modificada, né, pelos artigos lá da Constituição. Vamos seguindo. No artigo 70, vamos dizer o seguinte, o artigo 70 vai falar o seguinte, que o controle externo, cargo do Congresso Nacional é o titular do controle externo, auxiliado pelo TCU, mas, tá lá sim, hein? Artigo 70, então, deixa eu colocar aqui. Mas o sistema de controle interno, né, o controle interno, vai exercer o quê? A fiscalização COFOP, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Então veja que agora há um dinamismo maior do controle. Não é mais aquela parte só de legalidade, ou aquele início da verificação do resultado. Não, agora o controle tem que olhar tudo, contábil, operacional, orçamentário, financeiro, né? Tem que olhar tudo, ok? E patrimonial. De quem? Da União. Administração direta e indireta. Mas com respeito ao quê? A legalidade. Mantém lá da 4.320 a legalidade, mas também olhar a legitimidade, também olhar a economicidade e aplicação de subvenções e renúncia de receita. Então veja que são os dois controles aqui, interno e externo. E aí o parágrafo lá da Constituição vai dizer quem vai submeter esse controle. E também é de forma universal. Quem vai submeter? Pessoa física ou jurídica. Vamos aqui, vamos ler junto. Pública ou privada. Por que privada? Uma ONG que receba recurso público vai ter que prestar conta, né? Que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros. É o Gagal. É o Gagal, ó. Gerencie, arrecade, guarde, administre ou, o último aqui, utilize bens, valores públicos ou pelos quais a União responda ou que em nome desta assuma obrigação de natureza pecuniária. Isso aqui é o alcance do controle, né? Alcance do controle, praticamente abarcando todo mundo que mexe com o recurso público. Vamos para frente mais um pouquinho? E aí a gente encerrou esses artigos do controle que eu acabei de falar, que é do 75 ali até o 82, são 7 artigos, com alguns poucos parágrafos, que você tem que guardar em mente e não pode perder de vista esses artigos. Esquecendo o seguinte, que o Tribunal de Contas da União, ele aprecia as contas do Presidente da República. E o Congresso Nacional faz o julgamento. Então quem aprecia é o TCU, no artigo 71. Você vai ver lá no inciso 1 e 2. O inciso 1 é do Presidente da República, que é o principal, que é o cargo maior da administração pública, né? E o inciso 2 do 71 são os administradores em geral, que vão, essas unidades jurisdicionais que a gente acabou de olhar, que vão prestar contas ao tribunal. 1 e 2. E o Congresso Nacional, lá no artigo 49, uma competência exclusiva do Congresso, então por meio de projeto de decreto legislativo, ele vai fazer o julgamento das contas. Então cabe ao Congresso julgar. E ao TCU não vai julgar as contas do presidente. Ele vai fazer o parecer prévio, que a gente já viu lá na LRF, que o parecer prévio, então tá vendo? As coisas se interligam. Lá na LRF, o parecer prévio do TCU é um instrumento de transparência fiscal ao qual tem que ser dada ampla divulgação, inclusive na forma simplificada, a prestação de contas e o parecer prévio. E aí, professor, agora o artigo 83 em diante da 4.320, eu chamo de terceira parte aí, é contabilidade pública. E aí você vai ver na aula de contabilidade pública, com o professor de contabilidade pública. Eu só trouxe aqui o conceito dos balanços, para a gente não finalizar aqui sem olhar pelo menos o caput desses artigos que eu acho de muita importância. Por exemplo, quando eu fiz a prova para analista administrativo na especialidade de contabilidade lá da Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, eu fui fazer a prova, eu não tenho diploma de contabilidade, a prova, eu estava treinando para concurso, né? Fazendo prova, eu queria passar no TCU, então estava fazendo prova. Então eu olhei aquela prova e falei assim, pô, isso aqui, muito dos conteúdos coincidem com o que eu estou estudando. Mas tem essa parte aqui de contabilidade, eu não vou olhar porque isso aqui não vai cair. Eu vou estudar isso aqui, também tinha um regimento lá
da Anatel, a lei da agências reguladoras também não li, né? Fui para a prova naquilo que eu estava estudando. Cheguei na prova, passei entre os 10 ali, que tinha que ter diploma, eram mais ou menos 1.000 concorrentes. Passei entre os 10 e na parte de contabilidade pública, assim, que caiu, não foi muito aprofundado, mesmo sendo para contador. Né? Na parte de contabilidade pública não foi, então esses conceitos às vezes vale a pena, né? Depende do concurso, lógico, mas vale a pena sempre dar uma olhada, porque não são difíceis, você vai ver, olha aqui, ó. Então tá lá que a contabilidade, de forma universal, né, ela tem que fazer o registro desses, é ela que capta, né, e evidencia essas alterações no patrimônio da entidade. Né? Até o professor, no comentários da Lei 4.320, ele comenta que existe o princípio da evidenciação contábil lá na lei. Né? E aí vai tratar de 4 balanços. Vamos lá, as NBCTs atualizaram esses balanços. Eu não vou entrar nesse conteúdo recente das NBCTs. Só vou focar aqui, ó. Vamos lá. Balanço orçamentário. Veja a palavra, orçamentário. Orçamento. Apresenta as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. O aluno lê isso aqui e fala, não, professor, está errado, porque é receita prevista e despesa fixada. Realmente, na hora que você vai montar o balanço, você coloca receita prevista, despesa fixada. Mas, olha aqui a letra da 4.320, receita e despesas previstas. Se cair na prova desse jeito, eu marco certo. Né? Oriento você também a marcar, porque está lá na 4.320. E o balanço financeiro demonstra receita e despesa orçamentária, mas aí ele soma, ó, bem como recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. Então tá vendo que aqui, ó, é o financeiro, então vai ter que vir também informações a mais, conjugados com saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. É o balanço financeiro. Se você está estudando e cai contabilidade pública, e você, não, eu não vou estudar para essa prova, vou deixar de lado. Vale a pena ver esse conceito e olhar pelo menos o formato do balanço. Você anota do ladinho aí, você consegue montar sozinho aquele formato básico. E na prova, às vezes, o examinador só troca aquele modelo. Só isso. Você vai saber o modelo, você vai conseguir responder. Mais um balanço, vamos lá. Está acabando. Balanço patrimonial. Estarão demonstrados os ativos financeiros e ativo permanente, o passivo financeiro e o passivo permanente. Passivo financeiro, passivo permanente. Permanente ou não financeiro, né? Pode ser chamado de não financeiro. O saldo patrimonial e as contas de compensação. Essas contas são contas de controle. Eventuais atos ali que podem afetar, por exemplo, um contrato, um convênio, vai estar aqui nas contas de compensação. Quando a gente estuda lá quando a gente estuda lá as fontes, né? As fontes dos créditos adicionais que possuem aquelas 5 fontes, que eu uso também o mnemônico lá do meu amigo, que era lá do Espírito Santo, só que, né? O raro do ES, né? O raro do Espírito Santo. Aquelas fontes, inclusive a 4.320, ela traz também as fontes. Só que 2 fontes estão na Constituição Federal, a reserva de contingência e aqueles recursos que ficaram sem a destinação ali, por razão de veto, emenda ou rejeição. Então as outras 4 fontes estão na 4.320. Né? Operação de crédito, superávit, né? Superávit, que olha só, o superávit está aqui, né? No balanço patrimonial, não é o superávit do financeiro, não está lá no balanço financeiro, está no balanço patrimonial. E esse saldo, ó, você não pode confundir com esse aqui da DVP. Ó. A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, tanto as resultantes quanto as independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial. Ó, aqui atrás, vou voltar. O saldo patrimonial, olha só de leitura do conceito, hein? O balanço patrimonial possui o saldo patrimonial. Já a DVP tem o resultado patrimonial, E hoje as NBCTs aqui atualizaram, separou, né? Tem informação qualitativa, quantitativa, não, a gente não vai entrar nesse assunto, como eu disse. Vamos fazer a questão? Acho que já dá para a gente fazer as questões e encerrar nossa videoaula. Analise as afirmações. Volta lá na 4.320.
lá naquele capítulo do controle. Olha só, o que essa questão fez para uma cidade lá de São Paulo, que inclusive é perto da minha. Né? Eu sou lá de Cachoeira Paulista. Aqui é São José dos Campos. É uma das maiores cidades lá do Vale Paraíba. Professor, isso não cai na prova não. Não, beleza, então vamos para frente. Olha só, copiou o artigo 75, legalidade dos atos, fidelidade funcional, cumprimento de programa. Copiou e perguntou o seguinte, ó. As ações relacionadas nos itens 1, 2 e 3 compreendem do que se trata essas ações. Do que se trata? De normas legais dos fundos? Não, os fundos estão na 4.320, artigo 70, 71, 72, mas não tem nada a ver com isso aí. Princípios de controle previdenciário? Também não. Princípios básicos de controle tributário e monetário? Também não. É o que? É o controle do que a gente falou? Da execução orçamentária, que é feito também pelo Poder Executivo. Na hora que vai falar do controle interno, vai dizer que o Poder Executivo vai executar os controles do artigo 75, né, esses três, sem prejuízo da atividade dos tribunais de contas, né, que aí é o controle interno e externo. Né? Então, o controle interno, quando fala, ele executa esse controle na execução orçamentária. A banca só perguntou isso. Tem outras questões que a banca muda esses conceitos, mistura, embaralha, então você tem que ler o 75, que não é comum nos cursos de AFA a gente demonstrar eles não. Por isso que eu deixei essa aula só para a gente falar dele. Próxima questão. Então é a resposta letra A. Outro concurso aqui de uma cidade, uma câmara, a Lei 4.320, tá vendo? Ela é aplicada em todos os entes. Aqui a gente está tratando de um município. Estabelece que o controle da execução orçamentária, tá vendo aqui o controle? Terá por objetivo verificar a probidade da administração. Quando fala em probidade da administração, você lembra de quem? Controle externo, a gente leu lá. A guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. Está lá no artigo lá do controle externo. Este controle será feito pelo Poder Judiciário? Não. Tribunal de Contas? Opa, você tem que ligar o alerta. Tribunal de Contas, auxiliado pelo órgão executivo responsável pelo planejamento. Né? Se colocasse controle interno aqui, a gente já ficaria em dúvida, né? Mas quem é titular do controle externo é o Poder Legislativo. Vamos tocar para frente e ver se a gente volta ou não nessa questão. Poder Legislativo e Poder Judiciário? Opa, não. Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas. Ou essa aqui está mais correta, né? Poder Judiciário, não. Então, aquela de trás fica muito errada aqui, ó, planejamento, ó, tá vendo? Ele tem que ser anulado, tem que ser deixada de lado. E a resposta ficaria, então, com a letra... Ó, aqui está errado. Aqui é a letra D, ó. Aqui é a letra D, o gabarito meu aqui está errado. A resposta é a letra D, com certeza, porque o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, o Judiciário aqui não tem nada a ver com isso. Próxima. A 4.320 estabelece as bases para a elaboração e execução do orçamento. Além disso, é um dos instrumentos que determina a necessidade de divulgação dos balanços. Então, essa aqui vai falar dos balanços. Olha só. O balanço patrimonial, ele demonstrará as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. É o patrimonial que faz isso? É o orçamentário. Não tem nada a ver com o patrimonial. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará o ativo e o passivo financeiro permanentes, além do saldo patrimonial. Ó, ele quer te confundir aqui, ó, patrimonial, ó. Mas a DVP, ela demonstra que, o quê? O resultado. A gente destacou lá, ó, resultado. Tem nada a ver com não é isso, não é o saldo lá, é o resultado. O saldo a gente vê no balanço financeiro, né? O balanço financeiro demonstra a receita e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos de natureza orçamentária, conjugado com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior. Beleza. Cabe ao balanço orçamentário evidenciar as alterações verificadas no patrimônio. No patrimônio, balanço orçamentário? Não.